Você sabe o que é um rodolito? Não. What's a rhodolith? I have no idea. I'd never heard of rhodolith before. Vou nem arriscar. So what is a rhodolith? Is it a plant or a coral or a rock? Well, it's a bit of all three. Rhodoliths are a type of coralline algae. They're made up of a layer of bright pink living tissue on a calcium carbonate skeleton. However, unlike coral, this tissue is made from plant cells. Rhodoliths live unattached to the seafloor, which means they roll around like tumbleweed in the ocean currents, eventually gathering together to form rhodolith beds. It has only recently been discovered that rhodolith beds are distributed from pole to pole in shallow coastal water to as deep as 250 metres. They are very slow growing, increasing in size by only millimetres per year, and are as old as dinosaurs. Despite the fact that these beds have existed for millions of years, we still don't know much about them. My name is Heather, and this is my incredible team. Daniel, our camera operator, filmmaker, and Brazilian legend, and Ramvar, our scuba expert and general guardian angel. To find out more about rhodolith beds, we headed to Fernando de Noronha, a small archipelago 345 kilometres from the northeast coast of Brazil. This incredibly biodiverse island is home to more than 1,500 species of plants and animals, with around half of them calling the crystal waters around the island their home. Here we met Marina Cecchini, a leading scientist and underwater explorer studying the rhodolith beds of Fernando de Noronha, who is passionate about learning more and educating people about these incredible living stones. Sou fascinada pelas ilhas oceânicas, elas são verdadeiros laboratórios naturais, né? Então, todas as nossas perguntas, hipóteses, elas são muito bem-vindas testadas aqui. Depois que eu entrei no mundo dos rodolitos, eu me fascinei porque ninguém conhecia. E eu queria saber mais e mais e mais. Em um dos meus primeiros trabalhos em Noronha, eu tive o prazer de sequenciar uma região do DNA de um rodolito coletado pelo próprio Darwin. O Darwin coletou esse exemplar há quase 200 anos atrás, para descobrir se os rodolitos do Atlântico representam espécies iguais ou completamente diferentes daquelas do Pacífico e outras regiões do mundo, abrindo um horizonte completamente novo para a compreensão desses ecossistemas. Rhodolith beds provide food and shelter for a vast range of flora and fauna, from the tiniest worm to apex predators. This creates an oasis of biodiversity on what would otherwise be a barren, sandy sea floor. A stingray and a jack travel over the beds together. This symbiotic relationship between the ray and fish shows them foraging for food tucked away amongst the rhodoliths. On another part of the bed, we see a large group of parrotfish grazing on the macroalgae which covers some of the rhodoliths. Parrotfish are a key species on reefs, keeping algal growth under control and dispersing plant seeds and sand in their poo. This simple act continues the life cycle of many plants and animals, including the rhodoliths themselves. One of the most incredible behaviours displayed on the beds is seen from this unassuming engineer. The Malacanthus, or sand tilefish, spends a good part of his day gathering, rearranging and adding to his mounds of rhodoliths scattered across the beds. This behaviour has been shown to increase the numbers of other fish species living among the rhodoliths by providing additional shelter. Another amazing example of symbiosis in this place. Infelizmente, a gente estuda os organismos que o ser humano tem algum interesse, né? Então, os rodolitos ficaram para trás por muito tempo.
Mas eu tenho certeza que, comunicando propriamente a riqueza e a importância dessas rochas vivas, a gente vai chamar a atenção das pessoas para a conservação desses ambientes. Assim como a triste maioria dos ecossistemas marinhos ao redor do mundo, os bancos de rodolito também são suscetíveis a diversos impactos humanos. No primeiro episódio, a gente entendeu a importância dos rodolitos. Agora a gente vai explorar as principais ameaças desses ambientes, o que o futuro resguarda para eles e como que a gente pode agir para protegê-los. Os bancos de rodolito seguem sendo muito pouco estudados quando comparados a outros ambientes costeiros, o que acaba limitando o nosso conhecimento e comprometendo a tomada de decisões e o sucesso das ações de conservação. Para ver de perto como que a ciência busca mudar esse panorama, a gente vai acompanhar a Marina em alguns mergulhos científicos no extenso banco de rodolitos. Estamos partindo então para 2 pontos aqui em Fernando de Noronha. Lá na ponta norte, que é a Cagarras, e o segundo mergulho vai ser na Ressurreta. I'm so excited, and we're gonna hopefully go see some rhodolith beds and some reef. I don't know, I think I'm more excited about the rhodoliths, I have to say. I'm looking forward to seeing some living rocks. Foi fácil se distrair com os moradores locais, mas logo a gente começou a colocar a mão na massa. Em 5 pontos aleatórios, a gente fotografou e coletou todos os rodolitos dentro de uma parcela de 25 por 25 centímetros. Uma coleta que vai ser fundamental para a gente identificar e quantificar os diminutos organismos que vivem dentro dos rodolitos. As amostras parecem bem pequenas, mas a gente finalizou o mergulho com sacos surpreendentemente pesados. Um mergulho desses me remete ao privilégio que a gente tem de estar em uma unidade de conservação, que, aliado ao próprio isolamento do arquipélago de Fernando de Noronha, favorece a proteção dos bancos de rodolito contra atividades humanas diretas. Acontece que, infelizmente, nem os limites do Parque Nacional e tampouco o isolamento geográfico resguarda esse ou outros ambientes dos desequilíbrios que afetam o planeta como um todo. Assim como os outros organismos marinhos, as algas calcárias e os rodolitos, eles estão sob as ameaças das mudanças dos estressores globais, como a acidificação dos oceanos e o aumento da temperatura dos oceanos, e como isso interfere nos rodolitos. A mudança no pH, promovida pela acidificação dos oceanos, ela faz com que o processo de descalcificação no oceano ele se altere. E isso faz com que o rodolito ele perca a sua reserva de carbonato de cálcio, se tornando mais sensível. O aumento de temperatura a gente já tem visto alterar o metabolismo da alga, né? Então ela torna a saúde do rodolito mais vulnerável a outros impactos, né? Não podendo se recuperar. Projeções para 2100 estimam a perda de 26 a 44% da área total ocupada pelos rodolitos no planeta devido aos efeitos das mudanças climáticas. Quando a gente vai diminuindo a resolução e vendo uma perspectiva de Brasil, a gente tem alguns estressores, né, como a mineração, que explora, né, os rodolitos, o fundo dos rodolitos, e uma pauta que a gente tem vivenciado aqui muito no Brasil é o loteamento de blocos para exploração de petróleo. Esses são os 92 blocos ofertados em 2021 pelo governo brasileiro para exploração de petróleo e gás. A implementação desses blocos multiplicaria por 8 as emissões anuais de combustíveis fósseis do país, acelerando drasticamente os efeitos das mudanças climáticas e colocando em risco áreas prioritárias para a conservação através dos impactos indiretos da extração desses recursos. Para lidar com essas ameaças,
É muito urgente o esforço de mapear os bancos de rodolitos que a gente ainda não conhece, entender a biodiversidade deles e, mais do que isso, a gente elucidar qual é o papel dos rodolitos no ciclo biogeoquímico do carbono. As amostras que a gente coletou hoje aqui representam parte dos nossos esforços em reconhecer os bancos dos rodolitos como Blue Carbon Ecosystems. Valorar esse serviço ecossistêmico vai representar um grande passo rumo à conservação desses bancos. E a partir daí, a gente passa a enxergar os rodolitos como uma solução baseada na natureza para mitigação das mudanças climáticas e para a manutenção da saúde do oceano. Uma visão bem mais alinhada com as metas globais de sustentabilidade. Enquanto a ciência busca as respostas que vão definir o futuro dos rodolitos, o nosso papel é seguir encantando as pessoas quanto à beleza, a importância e a singularidade desses ambientes. Em Fernando de Noronha, essa já é a mentalidade dos guias de mergulho. Olha, acho que o primeiro passo é essa conscientização. As pessoas têm que entender a importância deles. Isso também vai muito do jeito que a gente passa a informação. Então, se você direciona, né, a atenção do mergulhador para esse lado, com certeza, ele passa a enxergar de uma forma diferente. Se simplesmente cair num banco de rodolito e sair mergulhando, a pessoa não vai entender nada, né? Mas na hora que você explica, mostra, aí acho que as pessoas vão se interessar e até despertar de uma maneira super positiva o interesse. Naquele momento ele vai ter o entendimento do quanto é importante aquele banco de rodolito e mais as outras espécies que estão ali embaixo. Essa também é a mentalidade da Clara, bolsista do ICMBio em Noronha e responsável pela capacitação dos condutores de mergulho na ilha. Eles são guias, né? Eles são condutores de visitante da parte marinha. E eu sempre gostei dessa história dos rodolitos, porque elas são muito importantes para a formação geológica de Fernando de Noronha, né? Então, quando o instrutor, agora capacitado, com mais informações sobre o ecossistema que ele está levando aquele visitante, quando ele passa essas informações para ele, muda, né? O visitante ele sai muito mais interessado e até consegue ver mais coisa no mergulho. O quanto que os impactos globais estão afetando os benefícios que os bancos de rodolitos trazem para o nosso planeta, a gente não sabe. A gente ainda tem muito chão pela frente para mapear os bancos de rodolitos, entender a biodiversidade deles, entender o papel deles no sequestro de carbono. Vivenciar tudo isso durante essa expedição do Darwin 200, vendo as pessoas se encantando com os bancos de rodolitos, foi bem especial, né? Certamente são pequenos passos como esse que vão garantir a preservação desses ecossistemas.